Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito boa tarde, né? Hoje, terça-feira, é um dia que está começando a mudar o tempo, né? Mas graças a Deus por isso, porque nós temos enfrentado dias quentes, né? Quero desejar a você a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós sabemos, graças a Deus, né, a reunião do G20, a reunião dos grandes líderes mundiais, terminou. Hoje eu estava vendo o noticiário, eles estavam já embarcando em seus aviões, né, já colocando as coisas em ordem, né, vamos dizer. Deixa eu desligar o telefone aqui, que é para não nos perturbar. Mas uma coisa que eu observo, né, que foram aí um dia, 2 dias de muita segurança no centro do Rio de Janeiro, mas a periferia, Zona Norte, né, Zona Oeste, continuou assim numa escalada violenta, né? A cada dia experimentamos, irmãos, nessa terra coisas que nos inclina a acreditar até que não tem mais jeito, né? Tanta violência, tanto desamor, tanta desumanidade, né? Que chega a dói, né? Como dizia a minha sogra. O homem cria, inventa, muda tudo nesse mundo, promete nas suas campanhas melhoras disso, daquilo, faz doações aqui e ali. E qual é o resultado? As pessoas estão cada vez mais agitadas, infelizes, né? Sofredoras e com medo. Novas leis são feitas, novas regras do governo prometem qualidade de vida, mas em vez de felicidade, o que a gente observa? A iniquidade se multiplicou, né? E o amor se esfriou nos corações. Mateus 24, a palavra se cumpre, né? A igreja, ela deixa transparecer fortes indícios, né, de baixa resistência espiritual, num tempo que nós já sabíamos ia chegar, né, como está lá em 2 Timóteo 3, né, tempos difíceis. Nós sabemos a investida da nova ordem mundial está cada vez mais intensa, confronta valores, tradições, crenças, leis, né? Muda o que é certo, passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo, né? Enfim. Mas nós sabemos que o objetivo maior, né, disso tudo vai culminar numa acirrada perseguição contra os cristãos, contra o cristianismo, né? A cada dia o Estado se torna mais antirreligioso, o pecado é institucionalizado e o estilo de vida dos homens se torna cada vez mais primitivo, animal, banal. Então, sabe, uma pergunta que eu creio que você já até tenha ouvido em algum momento: como seria o mundo sem Deus por poucos minutos, né? Olha, a Bíblia diz que é por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. Então imagina isso. Sem o Espírito Santo, como seria essa terra? Sem a igreja, como seria essa terra? A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então não tenha dúvidas. Seria um lugar muito triste, muito mais triste do que esse, muito mais vazio, angustiante, desesperador, né? Nesses dias eu vi e eu fiquei assim um pouco não preocupado, mas mais abatido, né? Um pouquinho, que as instâncias superiores do nosso país estão analisando para tirar Deus ou qualquer referência dele dos órgãos públicos, das escolas públicas, dos hospitais, das autarquias, né, das sedes governamentais, enfim. Então, a cada dia, são claras as lutas, né, dos poderosos para tirar Deus da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa educação, da nossa sociedade. Querem tirar Deus das nossas vidas. Irmãos, há uma guerra em curso.
Cresce um número de ditadores pelo mundo que procuram riscar Deus dos nossos conceitos, eliminando os nossos valores, a nossa fé, né? Ou tentando fazer isso. Estão querendo formar uma outra sociedade, um mundo sem Deus, né? Olha, não nos enganemos, né? Quando Deus é retirado de cena, a primeira coisa que acontece é a iniquidade, é o mal. E ele se multiplica, o amor se esfria, e o homem passa a ser soberano fazendo o que quer, né? Um mundo sem Deus, irmãos, não tem ordem, não tem paz, não tem segurança, não tem amor, não tem graça. Mas vamos focar de outro ângulo e fazer uma outra pergunta. O que é o mundo para nós que temos Deus? Né? No livro de Malaquias 3, aquela geração de Malaquias chegou um momento que disse que era inútil servir a Deus. Terrível isso. Né? Então, por causa das coisas que estão acontecendo, nós vamos desistir da fé? Não, claro que não. Né? O que seria o mundo se não tivéssemos Deus? O Senhor é a razão da nossa existência, da nossa esperança, do nosso agir, do nosso prosseguir, do nosso trabalhar, do insistir e do viver. Mas o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa reação diante de tudo isso? Sim, né? Porque parece que existe muita gente que vive como se Deus não existisse. E muitos cristãos como se Deus não existisse. E Paulo diz em Romanos 1 que há homens que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Para aí, né? Não porque estamos vendo as barbaridades que o ser humano está fazendo, Paulo mesmo dá a resposta. E ele diz assim mais adiante: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, né? Para desonrar os seus corpos entre si. Mas Deus que é a nossa vida, né? Nós sabemos que sem Ele não há vida, né? Não, mas não somente uma sobrevivência, né? Porque Deus criou todas as coisas, viu que todas as coisas eram boas, mas sem Ele, isso tudo fica perturbado. Cresce o número daqueles que negam a existência de Deus, mas há um grupo de situação espiritual que eu diria mais preocupante, formado por aqueles que decidiram viver como se Deus não existisse, depois de terem conhecido a Deus. Esses são mais preocupantes. Pessoas que sabem da existência de Deus e até professam isso com os lábios, mas insistem em viver de modo independente, autônomo, sem comunhão, sem submissão, sem nenhuma satisfação a Deus. Olha, irmãos, essas pessoas não têm Deus em seus pensamentos, em seus sentimentos, em seus projetos, palavras, né, comportamentos, atos. Na verdade, essas pessoas não têm o menor sinal de Deus em suas vidas, nem a menor atração em direção a Ele, ou nenhum desejo de viver nos seus caminhos, principalmente. Né? Tudo é muito triste e preocupante. Salomão, ele diz lá em Eclesiastes que a vida sem Deus é uma bobagem, é uma tolice, uma ilusão. Queridos, nós vivemos porque Ele é a própria vida, nós nos movemos nele, está em Atos 17, porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Saiba disso. Então esse mundo está nefasto? Está sim, mas nós louvamos ao nosso Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é o responsável, amados, pelo mal. A queda trouxe a maldade, a desordem, a doença, a ignorância, a violência, toda a injustiça e todo sofrimento é subproduto da queda moral e espiritual do homem, né? Então, nós não queremos um mundo sem Deus. Hoje é preciso ter coragem para assumir a fé e vivê-la e proclamá-la publicamente, sendo testemunho desse Deus maravilhoso que nós servimos. Então lembre-se, não basta saber da existência de Deus, mas Deus nós precisamos ter comunhão com Ele, conhecê-lo, adorá-lo, né? Ter estreitas relações com Ele, submeter-se ao seu senhorio, ao seu domínio, ao seu reino, tê-lo no dia a dia, em tudo, nos pensamentos, nos sentimentos, nos sonhos, palavras, ações, tudo, irmãos. Só assim seremos felizes, mesmo nesse mundo hostil e nefasto.
Amém, queridos? Então pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, dá o like nessa reflexão, registre-se nesse canal, né? Compartilhe essa mensagem com alguém, toca no sininho. Ah, meu irmão, isso é muito importante para nós mantermos, né, esse trabalho dirigido por Deus, sustentado pelo Senhor. Amém? Fica com Deus, querido. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.